Amigos da Ideia do Jogo, hoje eu vou ter que voltar a falar com vocês, meus seguidores, sobre essa campanha que está nas redes sociais, deliberadas para confrontar com o torcedor rubro-negro, com o associado do Vitória. Essa é uma campanha desleal, né, movida por um canal de mídia que todo mundo sabe quem é, e a semana passada divulgou uma matéria dando conta de um processo movido contra o Vitória. Preste atenção, não é contra mim, na realidade é contra o Vitória e eu como solidário por ser, na época do processo, o presidente do Vitória. Então é um fato da instituição Vitória que ocorreu em 2004, portanto há 13 anos. Esse processo correu contra o Vitória e o autor é nada mais, nada menos do que André Cury, um empresário muito conhecido no Brasil, certo? E que esse início de ano, mesmo com o processo correndo contra o Vitória, ele foi recebido com todas as honras pela sua atual gestão e fez negócios no Vitória. Imagine, senhores, o cara tem um processo contra o clube e é persona grata ao Vitória, e se envolve ele e Ivan de Almeida, e o jurídico, naquela época, ainda comandado por Augusto Vasconcelos, receberam esse empresário dentro do clube. Foi ele que levou Ramon, foi ele que vendeu Marcelo, mas foi ele que lá atrás estava processando o Vitória. Essa história que saiu no site Galácticos, de que o Vitória estaria me notificando por um débito nesse processo de 10 ou 11 mil reais, na realidade, isso não é verdade. Esse processo é contra o Vitória, certo? Como todos os processos de quem trabalha numa instituição, certo? Sai e deixa questões jurídicas pendentes. Se esse processo é de 2004 e só agora que ele chegou ao resultado final, não é? Com execução, é sinal, eu saindo de 2005, que de 2006 em diante, esse processo não foi mais conduzido por mim. O Vitória teve um presidente que me sucedeu em 2005, no Vitória S.A., né, que foi Jorge Sampaio, porque eu, em 2005, era presidente do Vitória S.A. E esse processo é contra o Vitória S.A. e contra mim, mas na figura do presidente. Pois esse cara conseguiu, vejam, senhores, essa matéria do Correio da Bahia, essa matéria que gerou esse processo, é da matéria do Correio da Bahia, e diz os autos, eu não posso me lembrar, de que eu teria chamado esse empresário, André Cury, de picareta. Oh, meu Deus! Mas eu também não me lembro, certo? Agora vejam, senhores, esse processo correu em São Paulo, e o Vitória é em Salvador. Ele conseguiu levar o processo para São Paulo, provar a exceção de competência. O Vitória conseguiu recorreu, perdeu o recurso. Ele entrou com um testemunha, isso é o que o advogado Geraldo Del Rey, que acompanhou o processo até um determinado período, depois o Vitória resolveu contratar um advogado de São Paulo e Geraldo deixou o processo. Certo? Se estivesse com Geraldo, com certeza o acompanhamento seria outro, não é? Mas o Vitória resolveu entregar um advogado desconhecido em São Paulo. Em um processo desse, de uma matéria que saiu no Correio da Bahia, onde eu chamei esse rapaz de picareta, diz o processo, né? Eu não me lembro. E ele arranjou uma testemunha, correu lá em São Paulo, ele mora em São Paulo, e aí o processo correu e agora, 12 anos depois, 13 anos depois, o processo está chegando à execução no Vitória de 10 mil reais, certo? Que o Vitória vai ter que pagar, como qualquer passivo que uma instituição tem dentro do clube. Processos existem, certo? Esse me parece o de menor monta, não é não? E
e realmente me causa espécie, eu não acompanho esse processo. Eu saí em 2005, a responsabilidade é de quem me sucedeu no Vitória S.A. Primeiro foi Jorge Sampaio e depois foi Alex Portela. Eu não posso responder por essa situação, não posso nem dizer se eu chamei esse rapaz de picareta ou não. Então, essa é a questão que estão fazendo essa tempestade. O Vitória dizendo que a matéria diz que o Vitória vai me notificar e que eu terei 5 dias para pagar. Só que no meio da matéria, a matéria cita algumas declarações ditas pelo empresário André Cury, que agora o processo vai se inverter, né, André? Agora eu vou ter que lhe processar para você explicar na justiça o que você falou da minha vida pessoal, não é? Que você é muito bom para falar da vida pessoal das pessoas quando você está distante, né? Mas quando você esteve perto de mim, você não foi tão fluente em falar da minha vida pessoal, né? Mas não vai faltar oportunidade, né, não, André? Certo? Quem sabe eu volto para o Vitória e vou encontrar uma série de atividades, porque é absurdo que essa gestão do Vitória possa permitir o acesso ao Vitória de um empresário que aciona o Vitória. Porque essa ação, senhores, é contra o Vitória. Eu era o presidente do Vitória. Quando, segundo diz os autos, eu teria chamado ele de picareta. Mas quanto à questão da minha vida pessoal, eu vou lhe processar e vai ser em Salvador, certo? Mas essa é uma questão minha pessoal que eu vou resolver. Quanto a essa questão do processo, certo? Eu vou pedir ao Conselho do Vitória, nessa reunião do dia 10, que possa ter uma manifestação contra o empresário que executa o Vitória de uma forma absurda e continua fazendo negócio no Vitória, né? Então, é uma coisa que a gente fica sem entender. Então, eu só preciso dizer que toda essa campanha sórdida, movida pela mídia, tem só um objetivo: me jogar contra o torcedor do Vitória, porque eles morrem de medo da minha volta ao Vitória. Imagine, eu que só fiz bem ao Vitória, que construiu o Vitória, que dei 90% dos títulos Vitória, eu não. Todos que me ajudaram, certo? A construir ou a reconstruir o Vitória, hoje essa turma tem medo que eu volte ao Vitória. Por que será, hein? Será que eles andam se comportando bem dentro do Vitória? Por que essa preocupação toda que eu volte ao Vitória, não é? Então essa campanha tem esse objetivo, certo? Surgiu também na semana passada, certo? Uma história de um processo do Vitória contra mim, doutor Walter Sejo. Muita gente reclama que um dia eu acionei o Vitória na Justiça do Trabalho. Não foi o Vitória, foi o Vitória S.A., foi a empresa de futebol. Mas antes disso, o Vitória me acionou. Na época daquele grande revanchismo político, logo após a minha saída e a de Sejo, foi feito um processo contra o Vitória, contra mim, contra o doutor Sejo, em 2007. Esse processo nós fomos notificados, fizemos as nossas contestações e o Vitória tinha 10 dias para apresentar sua réplica. E o Vitória levou com o processo na mão do escritório do advogado da época, Dr. Rony Greve. Ficou até 2000 ficou anos, 4, 5 anos, o processo sob carga desse escritório que representava o Vitória. E o Vitória apresentou a réplica que tinha 10 dias corridos, na época que o processo civil era assim. Hoje são 10 dias úteis. Na época do processo civil eram 10 dias corridos. O Vitória ficou mais de 4 anos para apresentar essa réplica. E para quem entende do processo, o processo diz o seguinte, que não houve registros da contabilidade dos recursos provenientes da venda de Adailton, e se o Vitória amanhã fosse onerado
por qualquer motivo, por conta dessa não contabilização, nós iríamos regressivamente responder pelo ato. Só que o ato não existe, né? Porque nós apresentamos, naquele momento que fizemos as nossas contestações, todos os documentos que comprovam a contabilização. Bom, o resto são bobagens, né? Confissões de dívida que assinamos para 2 ou 3 fornecedores, que o Vitória entendeu que o procedimento não era o mais adequado, né? Uma retórica sem nenhum conteúdo próprio para uma ação, para se mover uma ação contra mim, né? E tem mais algumas questões que por não ser o lugar o apropriado para a gente discutir, são questões muito técnicas, nós não vamos emitir opinião aqui, apenas para registrar que esse é mais uma manifestação dessa campanha, e também acompanhada com a mídia e com o departamento jurídico do Vitória, né? Então, nós vamos acompanhar esse procedimento todo a partir de agora, mas quero dizer de que nada que desabone nem a minha conduta, nem a conduta de Sejam, apenas uma revoada de calúnias, certo? Sem nenhum fundamento e facilmente defendidas, certo? Em todos os 2 processos, o do nosso querido amigo André Cury e do processo do Vitória contra mim e Dr. Walter Sejam. Ainda mais, esse processo de Adailton, que saiu aí, que o Vitória estaria, que o Vitória está me processando, e a minha doutor Sejam, um processo antigo de 2006, 2007, que discutiam a contabilização dos cheques de Adailton. Eu preciso me lembrar que tem um cronista vivo aí que pode testemunhar se ele recebeu ou não os recursos de Adailton. Ele era o procurador da época pela Antônio, foi o cronista Antônio Tilemon. É só perguntar a ele, ele estava no dia, né? E sabe como a operação foi feita. Quanto a essa campanha sórdida contra nós, eu queria fazer um apelo àqueles que gostam da gente, que gostam do clube, que querem o bem do clube, que querem que o clube saia dessa situação terrível que se encontra, essa crise institucional sem precedente. Quando vocês ouvirem algum tipo de gravação sobre essas acusações vazias contra nós, peguem nossos áudios e copiem para esses grupos, para essas pessoas. E aí nós vamos combatendo esse processo covarde e desleal dessas pessoas que não querem o bem do Vitória.